615. Rádio Propriar FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriar Sergipe. Propriar FM, tá com a gente, tá com tudo. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Ateia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas sobretudo para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja. Começa agora o programa espírita Vida e Luz. Vida e Luz. Realização Centro Espírita Amor e Redenção. Você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte da Propriar FM 104,9, uma ótima noite. E agora 6h02. Muito obrigado pela audiência. Aqui quem fala é o seu amigo Patrício Lessa. Tudo bem com você? Espero que sim. Desejo uma ótima noite a todos. E a partir desse exato momento, nós estaremos a cada 15 dias aqui na 104 FM apresentando o programa Vida e Luz. Programa que é realizado pelo Centro Espírita Amor e Redenção, aqui na cidade de Propriar, que fica localizado ali na Avenida Arthur Melo, número 1058, próximo ao Nunes Mercadinho. E a partir de hoje, como a gente combinou, há 15 dias atrás fizemos o primeiro programa, inicialmente foi um programa gravado, e a partir de hoje estamos ao vivo aqui na 104 FM. Mais uma vez agradecer de todo o coração ao nosso querido amigo Beto Sati por ter nos concedido esse espaço para vir trazer essa boa nova e debater assuntos religiosos, debater sobre a doutrina dos espíritos, que é o Espiritismo. E com a gente aqui, o nosso líder, o nosso dirigente do Centro Espírita Amor e Redenção, nosso querido amigo e irmão José Alves, que vai cumprimentar os nossos queridos ouvintes. Senhor José, boa noite, tudo bem? Boa noite, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para trazermos uma mensagem de paz e de consolo a todos os ouvintes. Com a gente também aqui, e cumprimentando ao nosso público ouvinte, o nosso querido amigo e irmão, professor Fernando Pimentel, que vai também dar uma boa noite para os nossos ouvintes. Professor Fernando Pimentel, boa noite. Boa noite, irmãos ouvintes dessa rádio que honra a audiência da cidade de Propriar e região. Cumprimento a todos, agradecendo por estar aqui presente. Ok, ouvimos aí a voz do professor Fernando Pimentel, e agora vamos convidar a nossa querida amiga Flávia, a nossa irmãzinha também, que vai estar aqui com a gente, dando todo o suporte necessário, e vai cumprimentar os ouvintes da 104 FM. Boa noite, Flávia, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Ok, gente, então a gente começa o nosso programa a partir de agora. Vocês vão ouvir mensagens para reflexão, vamos trazer músicas para vocês, vamos debater sobre alguns assuntos e alguns aspectos na visão da doutrina espírita. O programa Vida e Luz está no ar e você pode participar. Fique à vontade para fazer qualquer questionamento, nós estamos aqui prontos para atender vocês. O telefone da 104 FM é o 3322-2261, pode ser também no 99922-8484. E se preferir enviar o WhatsApp para a gente, o número é o 99931-8858,
8858. A gente traz agora a nossa mensagem de reflexão. Mensagem de vida e luz. Vida e luz. Para sua reflexão. E a nossa mensagem de hoje é tirada do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Boas obras. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás nos céus. Jesus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre. E muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial, apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. E somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Assim seja. Que assim seja. Belíssima mensagem introdutória, professor Zé Alves, professor Fernando Pimentel. Boas obras. Boas obras. De acordo com as informações que recebemos de irmãos espirituais evoluídos, todos nós estamos submetidos a leis naturais, leis divinas, irrevogáveis. E a lei de progresso é uma delas, a qual todos nós estamos submetidos. De acordo com a lei de progresso, o conhecimento intelectual é fundamental, mas para o espírito ele precisa evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente. E o conhecimento intelectual ele vem primeiro, até para que a sua moral seja desenvolvida em bases sólidas. É preciso que ele saiba o que está seguindo. E para Jesus, o conhecimento é fundamental porque ele é um cumpridor das leis divinas. Mas, para ele, o fundamental é que nós possamos demonstrar os nossos sentimentos, os nossos valores, através das nossas ações. Então, de nada adianta a gente ter todo o conhecimento possível de ser adquirido nas escolas, nas universidades, se nós não colocarmos em prática. E nem compartilharmos para a melhoria também da consciência de outros irmãos, de outras pessoas, né? Para Jesus, todos nós precisamos nos colocar na condição de sujeitos e objetos da ação. Então o homem precisa agir sobre o mundo, modificando para melhor. E cada vez mais, né? Do jeito que está aí os acontecimentos. Professor Zé Alves, aproveitar o senhor aqui com a gente, e nós temos que identificar
que o programa tem uma realização do Centro Espírita Amor e Redenção, é localizado aqui em nossa cidade, fica ali, sua sede na Avenida Arthur Melo, número 1058, próximo ali ao Nunes Mercadinho. O que falar sobre o Centro Espírita Amor e Redenção? Sobre a abertura do centro, há quanto tempo o senhor já vive a doutrina dos espíritos, como se deu a criação do Centro Espírita Amor e Redenção, por que esse nome? A gente gostaria de saber inicialmente sobre o centro. Eu comecei a militar na doutrina espírita há mais ou menos 25 anos. E depois, por uma necessidade, eu tive que me afastar do grupo ao qual eu pertencia. E por uma grande necessidade da minha companheira, a gente iniciou com o Evangelho no Lar, com a participação de alguns integrantes do grupo familiar. E com o passar do tempo, a gente foi orientado a abrir uma casa, para que pudesse acolher outras criaturas necessitadas e pudesse oferecer todos os serviços que são inerentes a uma casa espírita. Uma gama de serviços, diga-se de passagem, né? Então, a assistência espiritual, assistência material, nós prestamos na nossa casa, e há mais ou menos 5 anos a gente abriu essa casa, e por orientação da espiritualidade, o nome foi Amor e Redenção. Amor, porque é o sublime. O amor é o objetivo maior da vinda do Cristo para a Terra. E redenção, porque todos nós estamos nesse processo de redenção. Todos somos almas enfermas, padecendo e tendo a grande oportunidade de se redimir nesse convívio, que para muitos é difícil, mas que quando a gente compreende a doutrina, a gente percebe que é uma necessidade e que tudo favorece para que as coisas facilitem para todos nós. E nós que pensamos que o nome do programa também seria Amor e Redenção, né? Mas a espiritualidade nos veio e nos direcionou para que o programa fosse Vida e Luz. Vida, porque é o bem mais precioso da criatura. E luz, que é o que brilha nos nossos caminhos. A luz é tudo para nós. A luz tem um significado muito amplo, a partir da luz física, Exatamente. Mas a luz que nos leva a essa altitude é a luz espiritual, é o desenvolvimento moral, é o trabalho que a gente faz na condução de criaturas que encontram-se atrasadas nesta caminhada. E tem vida e luz aí pela frente para nos orientar melhor. E com certeza a doutrina faz a sua parte e traz essa mensagem maravilhosa. E a gente está falando aqui do programa espírita e não tem como, professor Fernando Pimentel, de a gente não fazer essa pergunta. O que é o espiritismo? É inevitável fazer essa pergunta, até para que nós possamos entender e que as pessoas que nos ouçam também possam entender o que a gente está falando, passando melhor entendimento sobre essa temática, sobre a doutrina espírita. O que é o espiritismo? Nosso irmão Fernando Pimentel vai falar pra gente. Quando escreveu o capítulo introdutório do Livro dos Espíritos, Kardec nos alertou, com bom senso, equilíbrio. Para designarem coisas novas, são precisos termos novos. Bastante conhecido de muito tempo, o termo espiritualismo, com várias conotações, com vários entendimentos. O que quer dizer espiritualismo? Quer dizer que quem quer que seja, que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria, é espiritualista. Assim, todo cristão é
espiritualista. Nós somos espiritualistas porque não somos materialistas. Se o conhecimento se amplia para reconhecer a existência do espírito e suas comunicações com o mundo visível, aí nós já nos comportamos como espírita. Também no livro O que é o Espiritismo, Kardec foi muito preciso nessa definição. Ele diz: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Assim, Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo pratica, reconhecemos, uma fé raciocinada. Não há rituais, não há dogmas. Consideramos assim um retorno à prática do cristianismo primitivo e assumimos a doutrina espírita como o consolador que Jesus nos prometeu. Consolador prometido é um tema que a gente está trazendo agora, professor Zé Alves. Foi promessa de Jesus. É a partir daí que a gente entende, através da doutrina espírita, a forma como Jesus passou para a gente e que é falado de formas diversas por cada doutrina, mas é assim que a gente entende que é a sua volta. Esse Consolador é a volta de Jesus. O Consolador é o Espiritismo. É a ele que Jesus se refere quando diz que iria voltar? Não, Patrício. Jesus, ele é claro, ele não fala dele mesmo. Ele diz para os discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Jesus se compromete de ser o intercessor junto ao Pai para que ele enviasse outro Consolador, para que fique eternamente conosco, porque está em nós. Então Jesus não usou de nenhuma alegoria, de nenhuma metáfora. Ele não falou dele mesmo. Ele falou de algo diferente. Algo que já existia, porém, o estado de evolução do povo daquela época não permitia compreender essas verdades. Então, por que Consolador? O que é consolar? Quando alguém chora, precisa de consolo. Quando alguém perde um ente querido, precisa de um consolo. Quando alguém está num leito de dor, precisa de consolo. E aí onde entra o Consolador que Jesus nos prometeu. Não é o retorno de Jesus. E está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, para nós que acreditamos na doutrina dos Espíritos, na existência dos Espíritos, na sua sobrevivência, nós identificamos perfeitamente os três consoladores enviados pelo Pai. O primeiro foi Moisés, o segundo, Jesus, e terceiro, o Espírito da Verdade. Porque ao longo do tempo, os homens, por ignorância, por má fé,
por interesse próprio, desvirtuaram os ensinamentos do Cristo. Então hoje a doutrina espírita tem essa proposta de se expor para que qualquer criatura que deseje conhecê-la possa utilizar das suas obras básicas, das suas obras subsidiárias, pode participar das atividades das casas espíritas, que hoje em Propriedade, graças a Deus, somos 3, né? A nossa casa funciona às quartas e às sextas, das 8 às 9 horas. Qualquer pessoa que deseje pode participar, e lá a palavra é franca, né? Verdade. Qualquer cidadão pode se manifestar, pode questionar, pode duvidar, porque o interesse do espírita é levar a luz, é consolar, é confortar, é assistir a todos os aflitos. E a palavra é franca, não é só lá no nosso Centro Espírita Amor e Redenção não, viu? Já está franqueada para você que está em nossa sintonia e queira participar do programa. Qualquer dúvida referente à doutrina espírita, fique à vontade. Os nossos irmãos Zé Alves e Fernando Pimentel estão aqui preparados para atender você, tá bom? O Espiritismo também tem música bonita e a gente vai trazer uma canção, mas tem ouvinte para participar do programa? Vamos ouvir a canção, na volta a gente traz o ouvinte para participar aqui do programa com a gente. É uma música que tem o título Santa Casa Santa, é conhecida, muito conhecida, na voz do Carlinhos Conceição, mas a gente ouve aqui, Wellington, com a voz do nosso querido amigo, irmão, Anilton Dantas. Vamos ouvir Santa Casa Santa. Programa Vida e Luz. Vida e Luz. Vida e Luz. Aqui nessa casa eu encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram as feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo de água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestra de água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigo do peito, pessoas que eu não posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos
Santa Casa Santa, Santa Casa Santa. Vocês acabaram de ouvir essa linda canção, Santa Casa Santa, do Carlinhos Conceição, mas a gente preferiu trazer na voz do nosso amigo e irmão Anilton Dantas, que também está na sintonia. A gente aproveita e manda um abraço para esse guerreirão. Muito obrigado, Anilton, pela audiência e também pela força que tem dado a gente aqui, tá bom? Um abraço também para o nosso irmão Digenal Rezende, que está na sintonia, todo o pessoal da Fraternidade Luz, e nosso irmão Carlos também, lá do Centro Espírita Nosso Lar. A gente agradece essa irmandade a todos vocês, aos nossos irmãos frequentadores dos centros, das casas, que estão acompanhando o programa. Você que também está ouvindo a 104 nos aplicativos na internet, muito obrigado por essa conexão e estar ouvindo o nosso programa Vida e Luz. Professor Fernando Pimentel, a nomenclatura centro, ela às vezes é um pouco confundida na cabeça das pessoas. Esse é um programa introdutório, a gente está começando aqui a fazer com que as pessoas possam entender o que realmente é o espiritismo e também o que é uma casa espírita, o centro espírita. Há algumas vezes as pessoas se misturam ou atrapalham nesse conceito do que é centro, porque tem centro espírita. O que é? O senhor tem para falar sobre esse assunto, esse tema com a gente, professor? A explicação completa demandaria algum tempo, mas assim, verdade, né, o mais rapidamente possível. Descortinada a visão panorâmica do mundo espiritual, Kardec entendeu ser necessário pesquisar esse mundo que se abria aos olhos da humanidade, estudando os procedimentos para o relacionamento com os desencarnados, para melhor difundir os ensinos que os espíritos superiores ofereciam. Contrariando o costume da época em que as manifestações das mesas girantes eram práticas de salão das residências burguesas, o codificador foi de parecer que as reuniões espíritas deveriam ser levadas a efeito em instituição especialmente criada para esse objetivo, a fim de evitar a frivolidade e a interferência de contingências da vida privada dos participantes. Ainda não se completara um ano do lançamento do primeiro livro da codificação, quando Kardec, ao lado de diversos estudiosos, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a nossa prática é de que reuniões que se destinam ao estudo devem ser levadas a efeito em instituições especialmente criadas para esse objetivo. Essa finalidade. Tenha o nome que tiver: Grupo de Estudos Espíritas, Grupo de Fraternidade Espírita, Centro Espírita, pouco importa o nome. O objetivo é esse: estudar. Mas no caso do espiritismo propriamente dito, professor Zé Alves, a gente sabe que há assim uma confusão, mas um entendimento diferente em relação a, por exemplo, quando se diz centro espírita, espiritismo é uma coisa, centro espírita relacionado ao candomblé, à umbanda, e às vezes as pessoas pensam que quando se fala em centro espírita, todos são do mesmo segmento, e a gente sabe que não é assim. Conforme o professor Pimentel já antecipou, todos somos espiritualistas, né? Todos lidamos com essa questão da espiritualidade. Mas o que difere a doutrina espírita do candomblé, da umbanda, é exatamente o fato de termos uma doutrina. Nós somos uma doutrina filosófica com efeito religioso. Então isso difere. Então quem desejar conhecer a doutrina dos espíritos, é só acessar na internet, colocar doutrina espírita. Vai encontrar todas as obras básicas da codificação e as demais obras subsidiárias, que são número
considerável. E vale ressaltar que quando a gente diz assim, a diferença existe, mas nada a ver com nenhuma crítica às outras religiões. É só para distinguir o conceito em relação a... São irmãos nossos. Exatamente. Que realizam um belíssimo trabalho, né? Apenas a gente faz essa distinção. Mas essa base filosófica, enquanto Umbanda, Candomblé é de matriz africana, e a gente sabe um pouco da história deles também, que são guerreiros que estão lá na frente do campo de batalha também. Inclusive as pessoas que desejarem podem pesquisar. A gente utiliza esse nome, pseudônimo Kardec, mas trata-se de um professor, de um cientista francês, Léon Hippolyte Denis Arrivai, que pode ser pesquisado para comprovar a sua existência e todo o seu acervo de obra que ele nos deixou. Então, a gente já está chegando ao finalzinho do programa. Essa meia hora, pra gente, assim, ela é sensacional, mas fica com um gostinho de quero mais. E só daqui a 15 dias é que nós estaremos de volta. Professor Zé Alves, muito obrigado pela presença e pela participação. Professor Fernando Pimentel, nossa irmã Flávia, muito obrigado por estarem todos aqui. A vocês que estão ouvindo a gente, se não tiveram coragem ou não quiseram participar, vamos começar a se acostumar com isso, viu? E vocês vão poder participar e tirar todas as suas dúvidas. Nós temos aqui pessoas extremamente preparadas para tirar as suas dúvidas. São estudiosos da doutrina espírita que pode tirar todas as dúvidas dos nossos queridos ouvintes. Então, a gente agradece a audiência de todos. Daqui a mais 15 dias nós estaremos aqui mais uma vez trazendo o programa Vida e Luz. Para finalizar o programa, a gente traz uma mensagem linda do Chico Xavier em sua própria voz. A mensagem é da benfeitora espiritual Sheila, que ele mesmo traz pra gente em sua voz. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos que ouvem a 104 FM. Até daqui a mais 15 dias com mais um programa Vida e Luz. Programa Vida e Luz. Vida e Luz. Vida e Luz. Pão, ouro e amor. Aquele diz: isto é meu. Outro afirma: guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, e reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Programa Vida e Luz. Vida e Luz. Vida e Luz. CYM
9615. Rádio Propriá FM, transmitindo na frequência de 104,9 MHz. A rádio de Propriá Sergipe. Propriá FM, tá com a gente, tá com